Fala galera, aqui é o professor Thiago e nesse vídeo nós vamos falar sobre tabelas. No último vídeo, vimos que um fenômeno pode ser investigado até que se consiga uma relação matemática entre as variáveis de interesse. No nosso caso, a equação para o tempo de queda de objetos foi traduzida como t² é igual a altura sobre 5. As palavras altura e tempo foram representadas por letras. Como podem existir alturas variadas e que também vão resultar em tempos variados, chamamos o tempo e a altura de variáveis. Nesse caso, o tempo depende da altura. Por conta disso, a altura é a variável independente e o tempo é a variável dependente. De acordo com a relação encontrada, é possível colocar quaisquer valores de altura para prever o tempo de queda, ou seja, é possível saber em quanto tempo uma fruta cai se soubermos a altura onde está. E isso tudo sem ter que esperar a fruta cair. É uma previsão. Podemos registrar várias alturas e tempos correspondentes em uma tabela. A primeira coluna é destinada à variável independente e a segunda para a variável dependente, que será obtida após efetuarmos os cálculos. A tabela é outra maneira de representar a relação entre as variáveis. Escolhemos então algumas alturas e após fazermos os cálculos para as alturas escolhidas, registramos o tempo na segunda coluna. De uma altura de 3,2 metros, a fruta leva 0,8 segundos para cair. De 5 metros, demora 1 segundo. E de 20 metros, demora 2 segundos. A tabela nos ajuda a fazer estimativas e mostra tendências. Por exemplo, podemos perceber que à medida que a altura aumenta, os tempos de queda tendem a aumentar. Isso é razoável pensando no problema estudado. Quanto mais alto, maior é a distância a ser percorrida. Outra vantagem de usar a tabela é fazer estimativas e comparações. Por exemplo, quanto tempo uma fruta leva para cair de uma altura de 4 metros? Antes de fazermos qualquer cálculo, podemos garantir que é mais de 0,8 segundos e menos de 1. Isso porque 4 está entre 3,2 e 5. E se ao invés de obter o tempo de queda a partir da altura, eu quiser obter a altura a partir do tempo? Isso é possível e pode ser um instrumento interessante para prever tamanho de árvores. Basta medir o tempo. Por exemplo, imagine que uma fruta demore 1 segundo para chegar ao chão. Olhando a tabela, vemos que 1 segundo corresponde a uma altura de 5 metros. Outra maneira é utilizar a fórmula encontrada. Vamos supor que se tenha medido um tempo de 3 segundos. Na expressão matemática, o 3 ocupará o lugar de t. Ficamos então com 3² igual a h sobre 5. 3² é 9, então 9 é igual a h sobre 5. O 5 que está dividindo passa multiplicando 9. 9 vezes 5 é 45. Dessa forma, se uma fruta demora 3 segundos para cair até o chão, ela despencou de uma altura de 45 metros. No próximo vídeo, veremos como representar uma relação entre variáveis em um gráfico. Até lá! Created using Powtoon.